Olá, José Arnaldo falando, para falar mais uma vez aí sobre o Café Marita 6.0, dessa vez falando sobre a curcuma ou açafrão da terra. Esse componente aí que existe aí no Café Marita 6.0. Vamos ver. Conhecida há mais de 2.500 anos, a curcuma pode dar um alívio imenso de infecções da pele devido à sua capacidade anti-inflamatória e antibacteriana. Conheça os 10 benefícios da curcuma para a saúde. Ajuda a aliviar articulações inflamadas, melhora a digestão, alivia eczema e coceira, combate a depressão, ajuda a reverter o câncer, é um poderoso antioxidante, potencializa ações desintoxicantes do fígado, previne diabetes tipo 2, combate doenças de Alzheimer, é um forte cicatrizante. Vamos ver aqui sobre a curcuma. Curcuma ou açafrão da terra, também conhecido como açafrão da Índia ou açafroa, curcuma longa, gengibre amarelo, raiz de sol e turmérico. É uma planta herbácea da família do gengibre e originária da Ásia. Esta planta é conhecida há mais de 2.500 anos na Índia, onde foi utilizada como corante pela primeira vez. É muito útil como tempero e também há muitos benefícios que podem ser úteis para a saúde. Veja os 10 benefícios da curcuma, ou o açafrão da terra, para a saúde. Primeiro benefício: ajuda a aliviar articulações inflamadas e dores artríticas. Em 2012, uma pesquisa foi feita pelo Centro Médico Nirmala, Índia, ao descobrir o componente curcumina. Falaram que pode ser bem mais eficaz do que o próprio remédio para artrite. A curcumina atinge a causa da doença, o inflamatório. Ao invés de apenas fingir o combate dos sintomas, ela age para eles sumirem. Ela também pode ser útil para efeitos secundários como náuseas ou sangramento, que pode ser comum. A curcumina supre pelo menos 5 fatores dentro do corpo humano que ajudam a inflamação e o dano articular. Segundo benefício, ajuda na digestão. Há vários sintomas que podem prejudicar o estômago, como flatulência, gases, náuseas, problemas digestivos e entre outros. A curcuma estimula a produção de bilis no fígado, o que melhora na hora da digestão. Também pode ser indicado que pode reduzir sintomas de gás e inchaço para pessoas susceptíveis à indigestão. Terceiro benefício: alivia eczema e coceira. Um estudo foi publicado pela revista de Arquivos de Plantas, descobrindo que a curcuma ou açafrão da terra pode dar um alívio imenso às infecções da pele devido à sua ação anti-inflamatória e antibacteriana. A curcumina é um componente ativo que pode ser aplicado nas regiões irritadas, assim reduzindo as 4 benefícios: combate a depressão e ajuda a melhorar a saúde cognitiva. A curcumina tem capacidade de provocar o crescimento de células novas na região do cérebro, o que torna um potencial de maior tratamento e a medida preventiva contra a depressão. A curcumina também pode ajudar a modular a liberação de certos neurotransmissores no cérebro. A dopamina é um deles e está associada com o sistema de recreio e recompensa do cérebro, o que conduzem a sensações de prazer e motivação. 5 benefícios. Contém substâncias anticancerígenas. Um estudo foi realizado pelo Instituto de Pesquisa do Câncer de Jiangsu, na China.
foi encontrado um componente ativo chamado curcumina, que é da cúrcuma, e foi responsável por resultados favoráveis em que o câncer é revertido. Sexto benefício: fortes qualidades antioxidantes. A curcumina pode expulsar os radicais livres do corpo. Acrescentando a curcuma na dieta pode tornar um meio fácil e muito eficaz para curar ou prevenir doenças. Sétimo benefício: desintoxica o fígado. Diariamente, dezenas de toxinas entram no nosso corpo, deixando o nosso organismo lutando com cada uma para eliminá-las. O fígado é um dos principais sistemas de desintoxicação e muitas das toxinas o atacam. A curcumina, quando ingerida, estimula o aumento de enzimas no fígado, no qual auxilia no processo de desintoxicação, assim impedindo que as toxinas se acumulem e gerem complicações à sua saúde. 8 benefícios: previne o diabetes tipo 2. Um estudo foi publicado no jornal Diabetes e concluiu que a curcumina pode ajudar na prevenção de pessoas que estavam pré-diabéticos, com probabilidades de se tornarem diabéticos. 9 meses depois, 16,4% que foram diagnosticados com diabetes tipo 2 ingeriram a curcumina, o que melhorou a função global de células únicas dentro do pâncreas, responsáveis pela produção, armazenamento e liberação de insulina. Já os que foram diagnosticados com a doença e não ingeriu a curcumina, continuou o desenvolvimento da doença. Nono benefício: tratamento potencial para a doença de Alzheimer. A inflamação crônica das células nervosas é um dos fatores que contribuem para doenças de Alzheimer. A curcumina pode inibir algumas enzimas e substâncias químicas que causam inflamações problemática inferior. A acumulação de proteínas forma uma placa dentro do cérebro e impossibilita as vias de comunicação dentro do cérebro. Ingerindo curcumina, a absorção e indigestão de placas funciona com mais eficiência. 10 benefícios: funciona como cicatrizante. A curcumina contém as propriedades antissépticos e antibacterianas que funcionam como agentes desinfectantes em caso de queimadura ou corte. Espalhe o pó de curcuma na região afetada. A curcuma também ajuda a cicatrizar melhor e pode ser usado para tratar psoriase ou outras inchações de pele. Veja mais sobre a curcuma neste vídeo super interessante. Pessoal, vou baixar esse vídeo e vou colocar no Facebook. E as pessoas que estiverem interessadas para saber mais sobre a curcuma, estudar sobre ela, é só assistir esse vídeo. Agradeço a todos aí por ter ouvido e assistido esse vídeo. Eu sou José Arnaldo Justino e meu telefone é 016 991 83 1651. Esse é o contato para saber mais sobre os produtos da Rede Fácil Brasil. Um abraço a todos e até a próxima. Olá pessoal, José Arnaldo falando. Falando dessa vez do Café Marita 6.0. Estou aqui para junto aprendermos sobre a história da romã e seus benefícios. Vamos ler aqui, vamos aprender lendo. Qual a melhor maneira de aprender se não for lendo, né, pessoal? Vamos lá, história da romã. Aqui é o fruto romã. Vamos ver, história da romã. Vamos lá ver. Nome do fruto, romã. Nome científico: Punica granatum L. Família botânica: Rosaceae. Categoria: ácida. Origem: região mediterrânea. Características da planta: arbusto
A romanceira geralmente com 2,5 metros de altura, tronco reto, muito ramificado, casca acinzentada, avermelhada nos ramos jovens, folhas glabras, verdes e brilhantes, flores de coloração avermelhada, flores de coloração vermelho alaranjada, isoladas ou formando grupos. Fruto: pseudofruto do tipo balausta, onde o receptáculo tem grande desenvolvimento, mas o pericarpo é seco. A casca da romã é coriácea, amarela ou avermelhada, manchada de escuro, rompendo-se no ápice quando o fruto está maduro, expondo sementes angulosas de coloração rosa ou carmim, com tegumento doce e de sabor adstringente. Frutificação da romanceira: primavera e verão. Então a romanceira costuma frutificar na primavera e no verão. Propagação da romanceira: semente enxertada. Então a propagação da romanceira é semente enxertada. A história da romã: julgando-se pela aparência externa, seria difícil presumir que estamos diante de mais um fruto da família das rosáceas. Aliás, até bem pouco tempo, a romã era classificada botanicamente como pertencente à família das punicáceas, hoje não mais existente. De fato, ainda que seja bela, a romã, a casca dura, rústica e resistente, de coloração amarelo-avermelhada, com manchas escuras, com um ápice que se rompe em forma de coroa, é bastante diversa da forma de seus parentes, os belos morangos, as globosas framboesas e os delicados pêssegos. No século XIX, uma romã fresca cortada ao meio costumava ser utilizada como enfeite de centro de mesa, como uma das protagonistas dos cestos de frutas da aristocracia europeia. Não apenas pelo visual, que o vermelho brilhante que a romã aportava, enfeitando pratos e bandejas de prata, mas também pela crença de que a romã é uma fruta que traz abundância e fertilidade. No passado, prezava-se a romã pelo sabor agridoce da película ou tegumento que envolve as sementes. Apesar da pouca quantidade, seu sabor é agradável e refrescante, mas pode se tornar de sabor amargo, se não for separado de forma adequada da parte amarela da polpa do fruto, na realidade um pseudofruto. Assim, come-se habitualmente as sementes da romã, ao natural, as colheradas, sorvendo aquilo que as envolve juntamente com elas mesmas. As sementes da romã são também muito usadas como ingredientes em saladas e pratos tradicionais da culinária do Oriente Médio. No Brasil, para poder desfrutar do sabor da romã, é muito comum que as casas tenham uma romanceira no quintal, ou jardim, pois acredita-se que ela traga sorte e fortuna para a família. Hoje em dia, a romã é cultivada até em vasos, como ornamentos de interiores ou apartamentos. Comercialmente, no entanto, a fruta começa a ser oferecida à venda em feiras e supermercados. Embora não existam cultivos intensos do elegante arbusto da romanceira, que pode viver até 100 anos, a planta encontra-se difundida por todo o Brasil, sobretudo no Vale do São Francisco e no interior de São Paulo.
mas sempre em pequenas quantidades. Basta abrir a romã para encontrar o lugar onde se esconde sua beleza tão própria. Uma gelatina fina de um vermelho brilhante e translúcido que envolve graciosamente um aglomerado de sementes que se separam, que se parecem com ovas separadas em lóculos formados por uma polpa amarela. Essa beleza interna é sem dúvida o seu grande encanto. Aqui raramente se produzem derivados da romã. Em outras partes do mundo, no entanto, seu suco é historicamente muito apreciado. Na Pérsia, em terras do atual Irã, por exemplo, de onde supostamente se originou a romã, é transformada em suco ácido, de cor púrpura, que incrementa pratos quentes e sopas, podendo ser consumido diretamente como refresco. Famosas também é a grenadine, uma espécie de licor produzido na França, que serve como ingrediente em diversos coquetéis. Sabe-se que estas são apenas algumas das formas pelas quais os povos mediterrâneo e do Oriente Médio vêm consumindo as romãs há mais de 5.000 anos, havendo inclusive menções à fruta nas Sagradas Escrituras. Suspeita-se, sem precisão, que a romã seja a mais antiga entre todos os frutos conhecidos. É isso aí, pessoal, espero que gostaram aí das informações. Eu gostei muito. Sempre muito bom conhecer aí sobre alguns componentes do Café Marita 6.0. Um abraço a todos e até a próxima. Olá, pessoal, José Arnaldo falando mais uma vez aí do Café Marita 6.0. E vamos falar hoje sobre a origem da acerola, que é um dos componentes do Café Marita 6.0. Acerola é esse fruto aqui, pessoal, para quem não conhece. Apesar de ser um fruto bem conhecido. Vamos lá, acerola. Acerola, nome científico, Malpighiaceae, glabra. Família Malpighiaceae. A acerola, Malpighia emarginata, também é conhecida popularmente como cereja das Antilhas ou cereja de Barbados. Tem origem nas Antilhas, América Central e Norte da América do Sul. E é da família das Malpighiaceae. O fruto nasce na aceroleira, que é um arbusto de 3 metros de altura. Seu tronco se ramifica desde a base e sua copa é bastante densa, com pequenas folhas verdes escuras, brilhantes. Suas flores, de cor roseada esbranquiçada, são dispostas em cachos sem floração. Durante todo o ano e após 3 ou 4 semanas se dá sua frutificação. Por ser uma planta muito rústica e resistente, ela se espalhou facilmente por várias áreas tropicais e subtropicais. A acerola, quando madura, tem uma variação de cor que vai do vermelho ao vinho, passando pelo alaranjado. Esta coloração é resultado da presença de antocianina, especialmente pelargonidina e malvidina. A acerola está dividida em 2 seleções, acerola vermelha e acerola laranja. Vamos ver aqui sobre o cultivo, como é cultivado. No Brasil, o cultivo de acerolas teve um forte crescimento nos últimos 20 anos, sendo hoje uma importante cultura, principalmente para a economia da região Nordeste, assim como um impulso para a agroindústria de polpa de fruta congelada.
Sua superfície é lisa ou dividida em 3 gomos e possui 3 sementes no seu interior. O sabor do fruto é levemente ácido e o perfume é semelhante ao da maçã. Possui vitaminas A, vitamina B1, tianina, B2, riboflavina, B3, niacina e C. E silço, fósforo, ferro e principalmente vitamina C, que em algumas variedades chega a ser de até 5.000 miligramas por 100 gramas de polpa. Este valor chega a ser 80 vezes superior da laranja e do limão. Isso aí, pessoal, até a próxima aí. Espero que foi útil essas informações para vocês e até a próxima. Olá, pessoal, José Arnaldo falando mais uma vez para falar aí sobre a história da composição do Café Marita 3.0, a história de cada componente. Vamos ver agora a origem da menta. A menta é um gênero botânico da família da Lamiaceae, cujas espécies são vulgarmente chamadas menta ou hortelã. Essa é a planta, pessoal. Classificação científica. Vamos ver a classificação científica. Menta arvensis. Classificação científica. Ela é do reino Plantae, divisão Magnoliophyta. É da classe Magnoliopsida. É da ordem das Lamiales, da família da Lamiaceae, a subfamília Nepetoideae. Vamos ver aqui mais sobre a menta. Isso no Wikipedia, pessoal. Aqui, ó, tem as plantinhas dela. Os hortelãs ou mentas são plantas herbáceas vivazes, compreendendo numerosas espécies, das quais muitas são cultivadas em função de suas propriedades aromáticas, condimentares, ornamentais ou medicinais. Em suas propriedades medicinais é usada como um antisséptico, aromática, digestivo, estomáquica e expectorante. Em países lusófonos, as espécies deste gênero são popularmente conhecidas como hortelãs, embora o nome menta também seja por vezes utilizado. Então são poucas informações aí sobre a planta menta, pessoal. Esse composto aí do Café Marita 3.0. Então até a próxima. Olá, pessoal, José Arnaldo falando mais uma vez sobre o Café Marita 6.0 e vamos agora nos aprofundar aí sobre os componentes, a composição do Café Marita 6.0, nome científico de cada componente aí. Nós vamos falar agora sobre o componente Guaraná. O nome popular é guaranazeiro. Nome científico Paulínia cupana, HBK. Família botânica Sapindaceae. Origem Brasil, região amazônica. Guaraná. Características da planta. Planta trepadeira de caule sulcado com casca escura que pode atingir grande porte. Folhas compostas por esfoliolos. Flores brancas agrupadas ao longo do caule. Fruto de coloração avermelhada, apresenta-se
entreaberto quando 120 maduro, exibindo sementes negras com arilo branco e espesso que lembram pequenos olhos. Modo de cultivo do guaraná. Propaga-se por sementes e é cultivada quase que exclusivamente na Amazônia. O clima próprio é o quente e úmido. Deve-se evitar solos de regiões de baixada e de textura arenosa. Frutifica de janeiro a março. O guaraná é um fruto de uma trepadeira. Quando cresce no interior das matas, dependendo das condições de luz, pode se associar a grandes árvores e conviver num intricado mundo de aipos, galhos e folhas, chegando a subir bem alto. Por outro lado, quando cresce em local aberto e ensolarado, o guaraná permanece rasteiro, tanto num caso como no outro. As folhas características da trepadeira do guaraná são acentuadamente verdes e seus muitos frutinhos se aglomeram em compridos cachos. Nativo da floresta amazônica, o guaraná se adaptou e passou a ser cultivado em várias outras regiões do Brasil. Apesar disso, é ainda na floresta que ele pode ser encontrado em estado silvestre, especialmente em grande concentração. Na região compreendida pelos rios Madeira, Tapajós, Amazonas e pelas cabeceiras dos rios Marau e Andira. Segundo nos informa Sônia Lourenço, toda essa região coincide com o território tradicional dos índios Satererê Maués. E foram eles que inventaram a cultura do guaraná, ou seja, foram eles que transformaram a trepadeira silvestre em planta cultivada, descobrindo as técnicas necessárias para seu beneficiamento. Diz a lenda indígena que o guaraná é um fruto brotado dos olhos do filho de Oniamuaçabê, que conhecia todas as plantas e seus usos. Contam os índios que, mal a criança aprendeu a falar, já começou a desejar os frutos de uma castanheira encantada que sua mãe havia plantado no Nossoquém, lugar sagrado onde as pedras falam e que estavam sob o domínio de seus tios. Acontece que os tios não queriam o menino. Um dia, quando eles se deliciavam com os frutos da castanheira, os bichos da floresta foram avisar seus tios, que mandaram matá-lo. Quando a mãe chegou, já era tarde. Tenho os andirazes em seus matos uma frutinha que chamam guaraná, a qual secam e depois pisam, fazendo dela umas bolas, que estimam como os brancos o seu ouro, e desfeita com uma pedrinha com que vão roçando, e em uma cola de água bebida dá tão grandes forças que, indo dos índios à caça, um dia até outro não tem fome, além do que faz urinar, tira febres, dores de cabeças e cãibras. Então ela enterrou os olhos do filho cuidadosamente. As lágrimas desoladas da mãe fizeram nascer da terra os frutos do guaraná. Do olho esquerdo nasceu guaraná falso, ou guarananá, que não presta. Do olho direito nasceu guaraná verdadeiro, que depois de um tempo da cova onde o menino fora enterrado, começaram a sair os outros animais. No final saiu um menino, o primeiro índio da tribo dos Manés, que se consideraram assim os filhos do Guaraná. Aliás, o Guaranã, que em linguagem indígena quer dizer olho de gente ou parecida com o olho, de fato, os frutos do Guaraná são vermelhos como sangue e, quando amadurecem, suas cascas se rompem, deixando aparecer a semente negra
envolvida por uma capa branca, o áfilo, cujo conjunto faz lembrar o de um olho humano. A impressão é que de cada cacho nasceram dezenas de olhinhos. Mas os índios sabem que quando isso acontece, quando o guaraná amadureceu no pé, já passou o tempo da colheita. E não se limita apenas nesse ponto a sabedoria dos nativos. Até hoje, regionalmente, existe uma grande distinção entre o guaraná beneficiado pelo Sateré maués, considerado de alta qualidade, e o guaraná beneficiado pelas populações não indígenas da região da cidade de Maués, de qualidade inferior. Isto porque os processos de produção utilizados nem sempre incluem os conhecimentos e as práticas tradicionais dos indígenas desenvolvidas e apuradas ao longo do tempo. Trata-se de um demorado processo que se inicia com a escolha das mudas na mata que depois são transportadas para um terreno previamente determinado, adequado para se formar a plantação onde serão cultivadas. 2 ou 3 anos após o plantio, quando o guaraná começa a produzir no tempo certo, seus cachos são colhidos, os frutos descascados e as sementes levadas para eliminar o arilo ou a remela. Depois de secas, as sementes são torradas lentamente por várias horas em seguida. Os grãos torrados são batidos dentro de sacos para que suas cascas comecem a se soltar. Então os grãos são descascados manualmente e pilados com uma quantidade de água apropriada. Depois de pilados por bastante tempo, a massa assim obtida é sovada e modelada em forma de bastão por especialistas. São os pães de guaraná. Por fim, esses pães são bem lavados pelas mulheres e defumados. Durante 2 longos meses, em breus montados sobre fogueira, de fogo brando, até que possam ser considerados bons para consumo. Para se obter o pó do guaraná, os bastões são ralados pelo índio com uma pedra preta tirada da beira do rio e pelo nativo amazonense, com a língua do peixe pirarucu. Para ser consumido, o pó de guaraná é misturado com água, podendo ser bebido a qualquer hora do dia ou em cerimônias e cultos especiais. Além de sua forma tradicional em um bastão, o guaraná natural semi-industrializado pode ser encontrado já na forma de pó ou em extrato fluido em xaropes. É também parte integrante de fórmulas usadas na fabricação de refrigerantes engarrafados em pequenas, média ou grandes escala. Segundo Sônia Lourenço, a partir da literatura produzida pelos viajantes europeus e pelos relatos de escritos reis amazonenses, sabe-se que a produção e o comércio do guaraná sempre foi muito intenso na região de Maués, atingindo não apenas o interesse dos indígenas, como também dos civilizados, e desde muito tempo a grande procura pelo produto esteve bem relacionada com as suas supostas propriedades e efeitos medicinais. De acordo com as teorias populares, o guaraná, quando aplicado ao organismo humano, atuaria como estimulante, regulador intestinal, antiblenorrágico, sudorífero, tônico, cardiovascular, retardador da fadiga e até mesmo afrodisíaco. Muitas dessas propriedades ainda não foram testadas ou comprovadas. O que já sabe é que o guaraná é um forte estimulante, chegando a conter, depois de beneficiado, altos teores de cafeína, às vezes superiores aos do chá e do café. A cafeína constitui droga de inúmeras utilidades na farmacopeia. Porém, quando administrada sem controle, pode ter sérias contraindicações e produzir efeitos colaterais indesejáveis. Atualmente, alguns estudos realizados junto à Faculdade de Ciência
farmacêutica da Universidade de São Paulo apontam para a possibilidade de sua utilização na produção de cosméticos voltados para o tratamento de peles oleosas e de celulites. Guaraná. Guaraná ganhou o nome científico de Paullinia em homenagem ao médico e botânico alemão C.F. Paulini, morto em 1712. No entanto, é uma planta tipicamente brasileira, nativa da floresta amazônica e hoje adaptada e cultivada também em muitas outras regiões do país. Seu cultivo começou na era pré-colombiana, com as primeiras tribos indígenas do Baixo Amazonas, tais como os Satereré, Maués e os Andiras. Domesticado há centenas de anos por esses índios, o guaraná não é mais encontrado no estado silvestre. Acredita-se que mesmo as plantas encontradas em florestas densas, na região próxima aos rios Madeira, Tapajós, Amazonas, Marau e Andira, foram originadas de um cultivo indígena no passado. Descrição botânica. Cipó lenhoso, ou seja, trepadeira de caule sulcado com casca escura que pode atingir de 10 metros de altura em área de floresta ou capoeira, crescendo sobre as árvores. Cultivado em áreas abertas, tem porte de arbusto formando uma moita de no máximo 2 ou 3 metros. As folhas compostas por 5 foliolos têm coloração acentuadamente verde. As flores são brancas ou de cor amarelo clara, agrupadas ao longo do caule em inflorescência do tipo panícula. Os frutos aglomeraram-se em cachos compridos e, quando maduros, possuem coloração avermelhada e apresentam-se entreabertos, exibindo sementes negras com arilo branco e espessos, que lembra pequenos olhos. Nome popular: guaraná, guaranazeiro, naranazeiro. Alemão, nome alemão: Guaranastrauche. Espanhol: guaraná. Inglês: guarana. Italiano: guarana. Nome científico: Paullinia cupana. Família botânica: Sapidaceae. Princípios ativos: adenina, ácido tânico, alcaloides, teobromina, teofilina e guaranina, amido, colina, hipoxatina, mucilagem, pectina, pigmento vermelho, resina, saponina, timbonina, xantina. A teobromina é um dos estimulantes que causa euforia, também encontrado no chocolate. A teofilina também é um estimulante com efeito mais forte que o da cafeína, mas encontrada em menor quantidade no guaraná. Utilidade: a parte usada é a semente. Culinária: consumo na forma de sucos e refrescos, usados na fabricação de refrigerantes e como ingredientes para algumas receitas. Beleza. O guaraná vem sendo utilizado na produção de cosméticos voltados para o tratamento de peles oleosas e celulite. Propriedades medicinais e fitoterápicas. Adstringente, afrodisíaco, analgésico, antibacteriano, antiblenorrágico, antidiarreico, antitérmico, diurético, estimulante físico e psíquico, estimula a memória, melhora a concentração, regulador intestinal, retardador da fadiga, sudorífero, tônico, vasodilatador. Modo de usar: o guaraná pode ser usado na forma de pó ou xarope adoçado. Ele é diluído em água, ingerido junto com o líquido. Sua dosagem depende da concentração do suplemento e seu objetivo gástrico e suplemento durante a atividade física. Na forma de pó, deve ser tomado em pequenas quantidades, no máximo uma colher de chá rasa, sempre que necessário, não devendo fazer uso regular diário, por ser um suplemento dose dependente. Contraindicações: efeitos colaterais, contraindicações.
Contraindicações: durante a gravidez não pode tomar. Efeitos colaterais: como o guaraná é rico em substâncias análogas à cafeína, ou seja, teobromina, teofilina e guaranina, pode causar dependência física e psicológica. Usado a longo prazo, pode afetar o sono, causando insônia. Está sendo estudado se o guaraná afina o sangue. Um estudo Bitrowski, entre 1988, comprovou que o guaraná tem efeito de antiagregação e de desagregação das plaquetas. Guaraná e os esportes. O guaraná é utilizado como potente estimulante físico e mental no esporte. Ele aumenta a performance por diminuir a sensação de cansaço e prolongar o aparecimento de fadiga. O guaraná possui mais cafeína que o café. A cafeína acelera o metabolismo das gorduras, poupando o glicogênio. Isto faz com que a performance física seja incrementada, aumentando-se a endurance. O guaraná diluído em água ou fornecido antes ou durante a atividade física aumenta a liberação de glicose pelo fígado, o que mantém a glicemia sanguínea sem produzir hipoglicemia, deixando mais disponível a energia para os atletas. Então é isso aí, pessoal. História do guaraná. Ainda tem mais coisa. Ixi, é muita coisa. Vamos ver aqui. Habitat: floresta da terra firme. Propagação: sementes. Então são muitas informações, pessoal. O vídeo vai ficar muito grande, então eu aconselho que estejam vendo aí sobre as propriedades do guaraná, a história do guaraná. Pesquise no Google, você vai encontrar tudo sobre o guaraná. São muitas informações. É o maior vídeo que eu já vi sobre os componentes aí do Café Marita 6.0. E por hoje é só, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima. Olá, pessoal, mais uma vez José Arnaldo falando. Falar aí sobre os componentes aí que existem aí no Café Marita 6.0. Vamos falar agora sobre o óleo de coco. O óleo de coco, azeite de coco ou manteiga de coco, é um óleo vegetal que contém cerca de 90% de ácidos graxos extraídos mediante prensagem da polpa ou cerne dos cocos. Ele é muito empregado na indústria dos cosméticos, para elaboração de sabões e cremes. E também podem ser vistos nas gastronomias de alguns países asiáticos. O óleo de coco pode ter propriedade medicinal e não está provado que possa causar danos à saúde. Embora muitos especialistas argumentam que possa ser prejudicial, há algumas evidências científicas de que o seu consumo por humanos e animais propicie melhorias na saúde e ajude a prevenir certas doenças. Isso aí, pessoal, é um pouquinho das informações aí sobre o óleo de coco, né? A polpa do óleo de coco aí. Esse mais um componente aí do Café Marita 6.0. Então, um abraço a todos e até a próxima, pessoal.